Ok, muito bem, então vamos começar. Para quem eu não falei ainda, bom dia. Pessoal, abre o seu microfone aí, por favor. Por quê? Porque eu quero conversar com você, eu quero que você me responda, eu quero que você participe. Este assunto que eu estou apresentando, de geradores elétricos, eu já mostrei semana passada. Lembra, eu vou encerrar agora, vou finalizar agora. Então, eu gostaria, pegue aí seu bloco de anotações, o seu livro, onde você tem anotado o assunto da semana passada, e eu vou fazendo algumas perguntinhas bem simples e você vai respondendo. E não tem importância errar, não, pessoal. Faz parte. O lugar de errar é aqui, agora. Você não pode errar no dia da prova, no dia do vestibular, no dia do Enem. Nesses dias você não pode errar. Hoje você pode, quantas vezes você quiser. Ok? Então, vamos lá. Beleza. Isso, participe então, responda. Pode olhar no seu bloco de anotações, pode olhar na sua apostila, não tem problema não. Desde que a gente tenha um diálogo aqui, vamos. Você lembra o que é um gerador? Para que ele serve? Não. Para armazenar energia? Na verdade, ele tem energia armazenada, sim, você tem razão. Porém, a função principal dele não é essa. A função principal do gerador é criar DDP. Os geradores, exemplo de gerador, vamos lá, me dá exemplo de gerador. Fala aí, exemplo de gerador que você aprendeu semana passada. A tomada de casa? Isso, a tomada é um gerador. Observe que ótimo exemplo, sabe por quê? Seu colega falou agora em armazenar energia. A tomada não armazena energia, não. Não, a tomada só está disponibilizando para você uma DDP. E semana passada foi ótimo, foi excelente. O pessoal falou assim, o que é DDP? O que é potencial? Aí eu expliquei devagarzinho. Potencial é energia. DDP é uma diferença de potencial, ou seja, uma diferença de energia. A tomada tem 2 buraquinhos. Tudo bem, tem um terceiro, mas eu disse para você ignorar esse terceiro por enquanto. Tem 2 buraquinhos. Os buraquinhos estão em energias diferentes, em potenciais diferentes. Por isso que ele fornece DDP. Não tem energia nenhuma armazenada. Porém, outros exemplos de gerador. Está aqui na tela. Pilha, bateria. E aí está armazenado. Aí eu concordo com você. Aí está certo. Aí o que você respondeu está certo. Mas a função de um gerador não é armazenar. A função de um gerador é fornecer. No caso da tomada, você fornece sem armazenar. Mas então onde é que está essa energia? Essa energia está sendo gerada o tempo inteiro, 24 horas por dia, pela usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica está funcionando 24 horas por dia. E você usa quando você quer. Mas ela está lá, está disponível. Já uma pilha ou uma bateria, aí sim, a energia está armazenada nela, uma hora vai esgotar mesmo. Mas a função dela não é armazenar. A função dela é fornecer, enquanto ela tiver disponível. Tudo bem? Então, a função do gerador é produzir DDP. Diferença de energia, diferença de potencial, para que as cargas elétricas possam se mover. Né? Aí eu mostrei. Esse aqui é o símbolo do gerador, gente. Ó. Olha para cá, olha aqui para a tela. Esse é o símbolo do gerador. Uma barrinha grande e uma barrinha pequena. A grande é o polo positivo, a pequena é o negativo. E dentro do gerador existe uma resistência. Vamos lembrar? Semana passada eu falei. Bateria, gerador, pode esquentar? Sim. Sim. A gente discutiu isso. Por que ela esquenta? Porque nem toda energia é utilizada, aí vira calor. Isso, exatamente isso. Nem toda energia que a bateria consegue produzir, ela te entrega. Um pouquinho dessa energia, ela mesmo gasta. Por isso que tem essa resistênciazinha aqui, tá entendendo?
Essa resistência é só uma maneira da gente representar que um pouquinho da energia acaba virando calor. Aí Então, a resistência, esse E aqui, no caso? R, o Rzinho é É a o R. resistência. É. O E, esse E aqui, diferenciado, né, é o épsilon do alfabeto grego. Esse E é uma DDP também. É uma DDP. Ela se chama Força Eletromotriz. FEM, Força Eletromotriz. É uma DDP. Mas é a DDP total do gerador. Como dessa DDP total, ela perde um pouquinho na resistência, quando chega do lado de fora, U é a DDP. A DDP Que é a externa. utilitária. Isso, útil. 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 Isso. Quando chega do lado de fora, chega menos do que ela produziu. Olha para essa equação que está aqui no meio, aqui, ó, no meio da tela. U é a DDP que chegou de fora, porque a função do gerador é produzir DDP. U é a DDP útil, é o que chega de fora. Ela é a DDP total do gerador, o E, a força eletromotriz, certo? É a DDP que o gerador produz total, menos RI. RI é o que foi perdido na resistência. Então, se do total eu subtrair o que foi perdido, eu descubro o útil, eu descubro o que chega do lado de fora. Beleza. Tudo bem? Gente, não é complicado. É isso, é só isso. Aí, você tem que lembrar que, para um gerador, eu posso calcular 3 tipos de energia, 3 tipos de potência. Mostrei isso semana passada também. A potência total é tudo que ele produz. A potência dissipada é o que foi transformado em calor. E a potência útil, que é o que chegou do lado de fora e o circuito elétrico vai usar. Ó, a potência total é EI. A dissipada é RI quadrado. E a útil, UI. Correto? Lembrou disso? Aí, a dissipada é o calor, a útil é o que foi utilizada e a total é tudo, né? Tudo. Tudo. Beleza. O gerador gera um tantão. Aí eu dei um exemplo. Você vai lá no supermercado e compra uma pilha dessa aqui, ó. Uma pilha. Essa daqui é recarregável. Essa aqui é recarregável. Uma pilhazinha, certo? Nessa pilha, quando você lê na pilha, aqui está escrito 1,5 volt. Ela fornece para você 1,5 volt. Então, o que ele está te dizendo aqui no rótulo, aqui na embalagem, aqui na parte de fora da pilha, é que chega para você 1,5. Ah, então a pilha produz 1,5? Não, ela produz mais que 1,5. Ela produz, por exemplo, depende do fabricante, depende da pilha, pessoal. Por exemplo, ela pode produzir 1,8 volts, mas ela só te entrega 1,5 volts. Mas então, cadê o 0,3 que está faltando aí? Vira calor. Virou calor. Pronto, é só isso. Gente, não é complicado, não. É só você lembrar que tem 3 tipos de energia envolvida na bateria. A total é tudo que ela produz. A útil é que ela te entrega. E a dissipada é o que ela jogou fora, que ela transformou em calor. Não tem o que cheio. Aí, se você quiser saber o rendimento da bateria, é só você pegar tudo que ela produz de útil em relação ao total. Como o útil é U e o total é E, dividindo um pelo outro, você tem um número 0, alguma coisa. Isso é uma porcentagem. Tá tudo bem? Lembrou disso? Sim. Beleza. De boa mesmo, de boa mesmo. Não posso continuar, então? Pode. Isso tudo nós já discutimos semana passada, eu só estou recordando. Para quem não participou da aula, ou para quem não estava lembrando, é só isso, anota aí bonitinho na própria apostila, ou no seu bloco de anotações, essas potências, total, dissipada, útil. Você vai ter que fazer essa conta. Em todo exercício, você vai ter que fazer essa conta. Tá bom. Então, vamos falar de uma outra coisa importante. Olha para cá. Agora é novidade. Agora é novidade. Não falei semana passada. Semana passada nós estávamos discutindo e eu estava explicando para você o que era DDP, o que era potencial, etc.
Em muitos aparelhos, você tem que fazer associação de geradores. Você tem que juntar várias pilhas, várias pilhas. Você deve ter um controle remoto aí na sua casa que, às vezes, usa uma pilha só. Mas talvez tenha um controle remoto que usa duas. Não necessariamente tem que ser essa daqui. Essa daqui é a média. Existe um outro tipo de pilha, que é a chamada palito. Todo mundo conhece a pilha palito? Aqui, ó, comparando as duas. Ela é menorzinha, tá vendo? Ela é menorzinha. Certinho? Às vezes, o seu controle remoto usa uma pilha só dessa. Mas, às vezes, ele usa duas. Elas são colocadas assim, ó. Elas são colocadas assim dentro do aparelho, ou assim. Não é verdade? Às vezes o aparelho coloca uma na frente da outra. Às vezes coloca uma do lado da outra. Certo? Isso é associação. Eu posso associar geradores de duas maneiras. A primeira chama série. Série é quando eu coloco um gerador na frente do outro, assim, ó. Eu coloco um na frente do outro, assim, ó. Certo? Dá uma olhadinha no meu desenho aqui, ó. Você está vendo que isso aqui é um gerador? Isso aqui é outro. Isso aqui é outro. Isso aqui é outro. Certo? Poderia ser bateria de carro também. Poderia ser pilha. Eu coloco um na frente do outro, assim, ó. Vão encostando um no outro. Quando for em série, o resultado, essas baterias todas juntas, funciona como se fosse uma só. Várias baterias juntas funcionam como se fosse uma só. Certo? Essa chama-se equivalente. Está vendo escrito EQ? EQ. EQ chama-se equivalente. Igual você faz com resistor. Você não acha resistência equivalente? O Denis não está explicando para você resistência equivalente? Resistência equivalente é uma resistência que substitui todas. Aqui é a mesma coisa. Um gerador que substitui todos. Observe que quando é em série é só somar. É só somar. Gente, olha para cá o tanto que é simples. Se você pegar geradores em série, soma. Soma o quê? As forças eletromotrizes e as resistências internas. Tudo. Os Zs... Então, por exemplo, tomada aqui de casa. É gerador, né? Agora, tipo, a pilha é bateria ou é bateria, não é gerador, né? É gerador. É gerador também? Do mesmo jeito. Só que ele produz menos energia que a tomada da sua casa. A tomada da sua casa possui uma DDP de 220 volts ou de 110 volts. As residências no Brasil podem ser dos dois tipos. Cada bateria dessa produz 1,5 volt. Se eu colocar uma bateria na frente da outra e usar as duas, eu consigo 3 volts. 1,5 mais 1,5. Entendeu? 1,5 mais 1,5. É só somar. Tudo bem? Tudo. A desvantagem de você fazer associação em série é que a resistência também se soma. Então, se essa tem resistência, a hora que eu juntar as duas, vai somar as resistências. E quanto maior a resistência, mais calor é perdido. Entendeu? De boa. Em série é super simples, gente, é só somar. Então, se eu colocar 4... Gente, mas isso acontece muitas vezes. Se um cara constrói um circuito eletrônico que precisa funcionar com 6 volts. Ele foi construído para funcionar com 6 volts. Cada pilha fornece 1,5 volts. Como é que ele faz para que o circuito funcione? Pega 4 pilhas, coloca em série, uma na frente da outra, 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5, dá 6. Pronto, ele conseguiu a DDP que ele queria, para o circuito dele funcionar. Essa bateriazinha, esse gerador, isso aqui é gerador, hein? Isso é gerador. Essa bateriazinha, ela fornece 1,5. Mas você pode comprar também em lojas algumas baterias que são de 4,5. Uma bateria só de 4,5 volts, 6 volts, 9 volts. Tem umas que são grossonas, grandes, né? Grande, quadrada, elas são quadradas. E os polos, ao invés dos polos serem o positivo aqui e o negativo aqui, ela é quadradinha e os dois polos estão em cima, o positivo de um lado e o negativo do outro.
Tem bateria, sim, ela é de 9 volts. Ela sozinha te dá 9 volts. Nunca Depende reparei do nisso, tipo. não. Hã? Nunca reparei, tipo, nos polos positivo e negativo ficar do lado, né? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Só um minutinho. Eu tinha dessa bateria, agora não sei o que eu fiz, eu devo ter usado. Essas baterias, elas são para circuitos um pouquinho mais complicados, sabe? Por eu te dar um exemplo. Essas baterias de 9 volts, elas são usadas em instrumento musical. Por exemplo, tem violão que tem o conector para... Ele fica elétrico. Você consegue plugar um cabo, ligar ele na caixa de som e o som dele sai na caixa. Para isso, precisa de uma bateriazinha, essa bateria de 9 volts. Ela é quadradinha. E os polos, ao invés de estarem num extremo e no outro, como ela é quadradinha, os polos estão do mesmo lado, assim, ó, em cima, assim, ó, um positivo de um lado, negativo do outro, assim, sabe? Tem até formatos diferentes para você não se confundir, para não ligar errado, entendeu? Entendi. É bem bolado. Gente, tem bateria de todo jeito. Tem de 12 volts, de 9. A bateria de carro é de 12 volts. Bateria de caminhão é 24 volts. Você constrói a bateria, você constrói o gerador do jeito que você quiser, ué. A bateria do carro é só 9 volts? 12. Ah, 12. Ah, tá. O carro é 12. Entendeu como é que é? Você vai construir o gerador de acordo com o que você precisa. O que você vai usar? Você precisa de uma DDP. Quanto maior a DDP, mais cargas ela pode movimentar, porque DDP é uma diferença de energia. Quanto maior é a diferença de energia, mais energia tem disponível. Quanto mais energia tem disponível, mais carga pode movimentar, mais corrente pode produzir. Se o aparelho é eletrônico, ele precisa de pouquinha corrente pequenininha. Então, 1,5 volt basta. Entendeu aí? Associação em série, colocar uma pilha na frente da outra. É só somar. Mas pode ser em paralelo também. Dá uma olhadinha aqui, ó. Paralelo é quando você coloca assim, ó. As duas baterias assim, ó. As duas pilhas assim, ó. Tá? Os dois geradores assim. Certo? Olha lá, olha no desenho lá. Aí, a força eletromotriz equivalente é igual ao próprio E. Porque só dá, presta atenção no que eu vou escrever, do que eu vou falar, e de preferência escreva. Escreva. Só é possível associar em paralelo geradores de mesma força eletromotriz. Se esse gerador é 1,5 volt, eu só posso associar 1,5 volt. 1,5 volt, 1,5 volt, quantos 1,5 eu quiser. Aí a associação tem como DDP equivalente o próprio E, 1,5 volt. E se eu colocar 10 pilhas de 1,5 volt, eu só vou conseguir 1,5 volt. Você entendeu isso? Mas fala, mas então não serve para nada, porque não aumentou a DDP, né? Peraí, não aumentou. você colocou 10 pilhas de 1,5 e só tem 1,5? As 10 juntas funcionam como se fosse só uma de 1,5. Mas por quê? Porque, em paralelo, pensa bem, DDP não é uma diferença de potencial entre essas extremidades? Sim. Eu não estou colocando em paralelo? Se eu estou colocando em paralelo, eu estou produzindo a mesma 1,5 aqui. Então, 10 pilhas destas juntas, de 1,5 volt cada, funcionam como se fosse só uma de 1,5. Então não serve para nada, praticamente. Ah, serve! Aí é que está o detalhe. Olha aqui para a tela, por favor. É porque, num primeiro momento, você tem razão. Mas então, peraí, se é tudo de 1,5 e eu só consigo 1,5, eu vou ficar gastando 10 pilhas para conseguir o que uma só faria. Não é? Só que dá uma olhadinha o que acontece com a resistência equivalente. Resistência equivalente. A equivalente é a resistência de uma das pilhas dividido pelo número delas. Então, atenção. Se eu tiver 10 pilhas de 1,5 volt, eu só vou conseguir 1,5 volt. Porém,
A resistência equivalente vai ser a resistência de uma delas dividido por 10. Isso quer dizer que ela vai produzir pouquíssimo calor. Se vai produzir... Resistência a calor, né? Isso. Resistência é a grandeza que indica a conversão de energia elétrica em térmica, em calor. É isso mesmo. Perfeito. Ok. Falou em resistência, falou em calor. Tem que lembrar de calor. Se eu colocar 10 pilhas destas, a resistência equivalente vai ser 1/10. Ou seja, vai produzir pouquíssimo calor, vai perder pouquíssima energia. As pilhas vão trabalhar com mais eficiência, vão gastar mais devagar, vão durar mais. Faz sentido. Muito bem, está entendendo? Aí você fala assim, mas então o que é melhor? Depende do circuito que você vai fazer. Se você fizer um circuito de 1,5 volt, pode colocar em paralelo, porque as pilhas são de 1,5, e aí as pilhas duram mais. Mas se o seu circuito precisa de mais que 1,5 volt, aí tem que ser série, porque é o único jeito de somar. 3 volts, 4,5, múltiplo de 1,5, né? 6 volts. Entendeu? Por que os fabricantes decidem como é que eles vão usar? Agora, é verdade que na indústria é mais comum a associação em série do que paralelo. Você tem razão mesmo. A princípio você estava dizendo, não, mas isso ainda não serve para nada. Sim, é mais difícil você encontrar em paralelo. Mas porque eu acho que lembra no final vale a pena ter esse calor, essa resistência do que gastar esse tanto de bateria, né? Exato. Você obrigar o seu cliente, a pessoa que vai comprar o seu aparelho, a comprar 10 baterias, vai ficar incomodado, ele vai ficar chateado. Concordo? Você tem que pensar nisso também, comercialmente falando. Perfeito. É isso. É você. Mas o fato é que eu estou dizendo para você que existem os dois tipos, série e paralelo. Qual é a vantagem do série? Você consegue aumentar a DDP, porque soma as DDPs. Qual é a vantagem em paralelo? Você diminui a resistência interna, a bateria dura mais. Entendeu? Por mim, sim. Não é para decorar. Gente, quem está caladinho aí e não está participando, não é para você decorar, é para você entender. Olha como essa conversa foi legal. Sua colega falou, não, mas esse negócio não serve para nada. Esse tipo de diálogo, de conversa, é que faz a gente entender como funciona. Os outros colegas poderiam participar também? Tô aqui, tô tranquilo. Mas todo mundo entendeu. Ninguém quer perguntar nada de série paralela. Só te perguntar, tem diferença entre o resistor externo e os resistores internos? Não. Em termos de cálculo, não. Cálculo, não. A diferença geométrica, aí é de construção, entre a resistência interna da bateria e a resistência externa, é que normalmente a resistência externa ela é construída assim, estou falando de geometria. Eu não estou falando de cálculo. Acabei de dizer que, em termos de cálculo, não tem diferença. Calcula do mesmo jeito. Beleza. Quando você tem uma resistência externa, que você vai usar, por exemplo, num chuveiro, tem várias maneiras de você fazer resistência de chuveiro. Normalmente, ela é uma espiral, uma molinha. A resistência externa é uma molinha. Dentro da bateria não tem uma molinha, não, senhor. Não tem molinha nenhuma lá dentro. O que tem lá dentro é uma série de peças, placas, dispostas adequadamente entre substâncias químicas. E essas placas é que possuem resistência. Então, geometricamente, é diferente. Entendeu? A geometria é diferente. Mas o cálculo é exatamente o mesmo. Do jeito que você calcula para a resistência interna do gerador, você calcula para a resistência externa do circuito. Ficou legal a resposta? Você entendeu? Sim, deu pra entender.
Pergunta quantas vezes quiser, a hora que você quiser. Bom, isso daqui, essas observações aqui, foi o que eu acabei de dizer. Associar em série, você aumenta a DDP produzida, associar em paralelo, você diminui a resistência interna. Está escrito isso aqui, tá? Associação em paralelo, tá? Sim, já explicamos, não preciso nem deixar isso aqui. Vamos falar de outra coisa agora, a última. Atenção. Agora sim, eu vou pegar um gerador e colocar num circuito elétrico. A função do gerador é produzir DDP. Então, quando o gerador for colocado no circuito, ele vai produzir DDP. Aí você liga, por exemplo, uma resistência. Lê o que está escrito aqui em cima. Circuitos elétricos simples. O que é um circuito simples? É um que tem apenas gerador e resistor. Então, vejam. R'inho é a resistência interna da bateria. Rão é a resistência externa da bateria. E é a força eletromotriz. E U é a DDP produzida. Quando eu coloco um resistor ligado num gerador, aparece uma corrente elétrica. Escreve aí no seu caderno. A corrente elétrica sempre sai do polo positivo do gerador. Escreve para você não esquecer. Você não pode errar isso. Já caiu 1 milhão de vezes na prova de vestibular do Enem, o cara perguntando o sentido da corrente. A corrente elétrica sempre sai do polo positivo do gerador. Percorre o circuito e volta no polo negativo. Então, está aqui, olha no meu desenho, corrente. Existe uma lei chamada Lei de Pouillet. Está aqui o nome do cara, ó. Lei de Pouillet, que você precisa guardar. Lei de Pouillet. A corrente elétrica I, num circuito simples, é a força eletromotriz dividido pela soma das resistências, interna e externa. Ô, Túlio, o que é essa Rzão, essa resistência externa? Como assim? Exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui em casa um ferro de passar roupas que eu não ligo na tomada. Eu uso pilha. Isso não existe. É só uma brincadeira, mas imagine que existisse. O ferro de passar roupa é uma resistência. A função dele é esquentar. Ele só serve para isso. Quando eu coloco a bateria dentro dele, a pilha dentro dele, a pilha fornece DDP para ele esquentar e eu passar minha roupa. Então, o Rão é a resistência externa, é a resistência do ferro de passar roupa. E a bateria que está fornecendo energia para o ferro. E o Rzinho é o que, então, nesse caso? É o calor? A resistência interna do gerador. Nós não discutimos que o gerador tem uma resistência interna? Pois é, eu sei tipo assim, que o Rzinho é, tipo, é o calor, né? Assim. Mas nesse que eu fiquei em dúvida. R'inho é a resistência. Resistência é uma grandeza. Resistência é um número que eu escrevo indicando quanto de calor é produzido. Quanto maior a resistência, mais calor vai ser produzido. Ok. Então, está escrito aqui, olha aqui, ó, resistência interna, R'inho. Resistência do circuito, Rão. Eu vou ligar isso num circuito, eu vou ligar a bateria num circuito, eu vou fazer funcionar alguma coisa. Se você olhar para essa equação, o E é uma DDP. Rão e R'inho são resistências. E I é a corrente. Isso aqui é a primeira lei de Ohm. Rui. Não lembra da primeira lei de Ohm? A gente já comentou sobre isso. R, resistência, é igual U sobre I. Olha para cá se não é isso. Isso aqui é o U. A força eletromotriz é a DDP. R'inho e Rão são as resistências. E I é a corrente. Então, a lei de Pouillet é muito simples. A lei de Pouillet calcula a corrente num circuito onde eu tenho um gerador e resistor. Só isso. E o cara vai perguntar, qual é a corrente que percorre o circuito? Usa a lei de Pouillet.
Na verdade, é igualzinho à lei de Ohm. RUI. Resistência, DDP e corrente. Mesma coisa. Ainda está ruim? Esse é mais complicado, Túlio. Esse é mais difícil de entender. Não. Tipo, corrente. Corrente de quê, assim? Corrente é o movimento de cargas. Como é que eu consigo fazer uma carga se mover? Com uma DDP. Com uma diferença de potencial, diferença de energia. Uhum. Quem é a DDP nessa equação? É o E. Ué. E a corrente? É o resultado de E. Ora, eu produzi um E, que é uma DDP, é uma força eletromotriz. Como eu forneci isso para o circuito, essa DDP, apareceu uma corrente. Corrente é o movimento das cargas. E, além disso, ainda existe uma resistência. A resistência é o quanto dessa energia vai ser transformada em calor. Entendi. Agora a gente tem que saber onde que a gente usa isso, né? Isso. Quando o cara perguntar assim, qual é a corrente nesse circuito? A corrente I será a DDP pela resistência. Lembrando que aqui é a soma, né? Mas isso é um circuito simples. É o mais simples de todos. A gente começa pelo mais simples, que só tem gerador e resistor. Nossa, credo, esse é o mais simples. Esse é o mais simples. Aí daqui a pouco eu vou colocar um receptor. Aí daqui a pouco eu vou colocar um capacitor. Daqui a pouco eu vou juntar isso num circuito complexo. Aí a lei de Pouillet não vai servir mais. Ela não dá conta de calcular mais. Aí você vai aprender uma outra lei chamada lei de Kirchhoff. Mas calma, relaxa. Uma coisa de cada vez. Calma. Primeiro entenda o circuito simples. Pessoal, continue perguntando, por favor. Eu encerrei. Faltam ainda 3 minutos. Aqui já é exercício. Acabou. Faltam 3 minutos e eu estou à sua disposição. Para circuito simples é só esse cálculo. Então, presta atenção. No circuito simples, esse é o cálculo da corrente. Ah, sim. Quando o cara perguntar a corrente, eu uso lei de Pouillet. Aí se eu quiser saber a força eletromotriz, aí é o cálculo lá de trás. Do gerador. Ah, Lá de sim, trás. beleza. Esses aqui, ó. Vamos voltar? Vamos lá. Eu preciso saber se é associação, pode ser associação de gerador, pode ser em paralelo, pode ser em série, às vezes tem mais de um gerador. Ele pode perguntar o rendimento do gerador, então está aqui, é U sobre E. Ele pode perguntar qual é a DDP no gerador, E menos RI. Então, o que nós estudamos do gerador continua valendo, porque ele pode perguntar. Ok? Qual é a potência útil fornecida no gerador, fornecida pelo gerador, ou qual é a potência total produzida por ele. Está aqui os cálculos das potências. Aqui, ó. Ele pode fazer perguntas sobre o gerador. Aí são essas equações que você está vendo que a gente trabalhou. Mas ele pode virar e perguntar, num circuito simples, qual é a corrente que percorre o circuito? Aí é a lei de Pouillet. Beleza, valeu. Melhorou um Meu pouquinho? Deus do céu. Melhorou, tá Não, suave. não é tão complicado assim, não. Se você entendeu o que é um gerador, se você acompanhou a DDP, acompanhou aí as potências, se na sua cabeça está tudo organizadinho, a hora que a gente começar a resolver exercício, você vai ver que é uma baba.